e outras lideranças indígenas. Acompanhe aqui com a gente. Dandara Tonantis, da deputada federal Célia Chacriabá, da presidenta da FUNAI, Joênia Wapichana, do cacique Wandubati Sede, da terra indígena Uauí, do cacique Yabaiuá Juruna, da terra indígena Parque Indígena do Xingu, do cacique Wanduboati Suyá, povo Quisede, da terra indígena Uauí, do cacique Tapi Yaualapiti, da terra indígena Parque Indígena do Xingu, do secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Ricardo Baby Tapeba, da diretora executiva, administrativa, financeira e de fiscalização da CONAP, Rosa Neide Sandes de Almeida. Ficou legal. Mais vídeo aí, né? Melhorou? Melhorou aí, sim. Tá beleza? O pessoal tem que sentar. O que tá acontecendo lá? Yaparibá. Por favor. Um pouquinho. Estamos transmitindo ao vivo uma agenda do presidente Lula no Mato Grosso. Ele está na aldeia Piaruçu e se encontra agora com o cacique Raoni e outras lideranças indígenas. O presidente Lula vai prestar uma homenagem ao cacique Raoni. Será a condecoração da Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito, concedida pela Presidência da República. Esta é a mais alta condecoração da diplomacia brasileira. E ela é conferida a personalidades que tenham prestado serviços relevantes ao Brasil, como é o caso do cacique Raoni, defensor da causa indígena, defensor do meio ambiente, e recebe hoje, portanto, esta homenagem por sua liderança de destaque também na atuação política, sempre em prol, portanto, dos direitos indígenas e da defesa do meio ambiente. O presidente Lula cumpre esta agenda, portanto, no Mato Grosso, na tarde desta sexta-feira, dia 4 de abril. Por favor, senta aí, pessoal. Senta aí. Vamos sentar, pessoal. Por favor, senta aí, pessoal. Vamos sentar. Vamos. Dá espaço aí, pessoal. Por favor, senta aí, depois vocês tiram a foto. Senta aí, pessoal. Vamos sentar, pessoal. Por favor. Senta. Estamos aí com imagens ao vivo, direto do Mato Grosso, da aldeia Piaraçu, em que o presidente Lula visita hoje e faz uma homenagem ao líder indígena cacique Raoni, na região da bacia do Rio Xingu. Este encontro ocorre nessa terra indígena, Capoto Jarina. Estamos aí com as imagens, portanto, da aldeia, e mais especificamente nessa aldeia Piaraçu, que fica localizada no município de São José do Xingu. O presidente Lula já está ao lado ali do homenageado, o cacique Raoni. De manhã ele conversou não apenas com o cacique Raoni, mas com outras lideranças indígenas. Está acompanhado também da primeira-dama, Janja da Silva. Agora falará o cacique Tapi Yaualapiti, da terra indígena Parque Indígena do Xingu. Bom, boa tarde mais uma vez, presidente Lula, boa tarde, ministra Sônia Guajajara,
a ministra Marina Silva, ministro Fávaro, a ministra Paulo Teixeira e demais que estão aqui presentes. Eu me chamo Tapi Iauapti, do Parque Indígena do Xingu. Primeiramente, eu quero agradecer ao presidente Lula. Estou muito feliz de o presidente está aqui junto com a gente. Isso vai entrar para o histórico. Primeiro presidente da República está junto aqui com a gente. Eu fico muito feliz, senhor presidente Lula. Muito. Quero dizer aqui para o presidente Lula o que ele, no governo dele, já fez para a população indígena. O presidente Lula colocou a cota nas universidades para a população indígena do Brasil. O presidente Lula criou o Ministério dos Povos Indígenas e hoje temos esse Ministério dos Povos Indígenas. O presidente Lula criou comissão de transição do governo dele. Ele deu uma autonomia para os povos indígenas fazer todo o levantamento das questões indígenas. Senhor presidente Lula deu oportunidade e colocou os indígenas nos poderes. Hoje a gente tem os parentes nos poderes. É tudo no governo do presidente Lula. Então, quero dizer aqui, agradecer ao presidente Lula. E ele é o primeiro presidente que está fazendo o diálogo com os povos indígenas do Brasil. Presidente, contamos muito com o senhor para que o senhor faça mais algo por nós. Olhe para a população indígena. Olhe para a população que estão pedindo a necessidade no Brasil, não somente indígena, como tem outras populações não indígenas que estão passando a necessidade no Brasil. Fico muito feliz e hoje, senhor presidente, no países estão tratando de mudança climática. No Brasil, acredito que no mês de novembro terá COP aqui no Brasil. Graças ao presidente do Brasil, trouxe a COP aqui no Brasil para que todo mundo fale da nossa situação aqui. Isso é uma coisa que é uma conquista para a população indígena. Então, fico muito feliz de ver toda essa ação do governo. E ainda a gente sonhamos de ter a universidade indígena no Brasil. Ao conhecimento dos senhores aqui, eu entreguei um documento para o presidente Lula pedindo concurso público específico diferenciado para a população indígena do Brasil. Então, finalizo a minha palavra aqui, fico muito feliz com esse dia tão especial, desses dois encontros do cacique Raoni, grande líder dos povos indígenas do Brasil, junto com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o cacique Wandubati Kisede, da terra indígena Wauí. Boa tarde, presidente Lula,
Hoje, dia muito importante para nós aqui na aldeia Piaraçu. A gente nunca pensava que Lula ia chegar aqui no nosso território. Ele sempre fala, ele cumpre. Isso que é importante, a fala das pessoas, autoridade. Eu quero agradecer ao Nick, que está aqui sempre batalhando junto com nós. Presidente da FUNAIS, Sônia Guajajara, que está aí. Ministra Meio Ambiente, que já vem muito tempo brigando, tentando colocar poder para ver como é que nós vamos viver daqui para o futuro. Porque o clima cada vez está aumentando, o calor que nós estamos sentindo agora. Antigamente não era isso que nós estamos passando agora. Presidente, quero colocar aqui para você falar sobre demanda da comunidade indígena que estão presentes aqui hoje, até autoridade dos municípios, como vice-prefeito, prefeito que estão aqui, até deputados. O Fávaro está aqui, eu sempre olhando foto dele, mas agora está presente aqui. O documento já está pronto para ele. Barranco que está aqui, eu já conversei com ele. Volteni, que é o grande guerreiro que batalhou junto comigo. Nós conseguimos emenda para casar e querência. Eu quero colocar aqui para você, presidente. Eu quero que você coloque as pessoas daqui para frente, nós do Xingu, nós, população do Xingu, continua igual que você vem respeitando grande cacique Raoni. Nós também estamos aqui, que nós vamos batalhar para o futuro, melhoria do futuro. Isso que nós estamos aqui falando, tudo que você enfrentando com tantos inimigos que está aí, você está conseguindo, tentando ajudar. Está tentando ajudar a população indígena e também sem terra, mas tem grande barreira, mas não é por isso que nós vamos parar. Nós vamos continuar ensinando. Quem não sabe trabalhar, quem não sabe está criticando, vamos ensinar eles como é que eles vão trabalhar para o nosso futuro e nossas moradias. Eu quero agradecer a todos vocês, obrigado para todos vocês aí. Neste momento, o presidente da República condecora o cacique Raoni Metuktire com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito. Não era agora. Não. Não era agora. Não, o 4, não. Nós estamos acompanhando ao vivo, direto da aldeia Piaraçu, no Mato Grosso, o encontro do presidente Lula com lideranças indígenas e, neste exato momento, ele faz a condecoração ao cacique Raoni, maior liderança indígena do país, recebe, portanto, a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito, uma condecoração oferecida a cidadãos brasileiros, instituições e estrangeiros também, em reconhecimento aos serviços prestados ao país. Cacique Raoni sempre defendendo as questões ligadas ao meio ambiente e aos indígenas, é reconhecido mundialmente pelo seu trabalho, pela sua liderança, já exerceu também em função parlamentar e hoje recebe das mãos do presidente esta homenagem. É importante. Fala aí. Mana, Yane, tu me onco teu perequete, me cute penho amerin, me onu nhama bine Anholo. Neka
Brasil kame vengo creu ku tege toku joanha de perequete raibne kumlene presidente kumianga. Vai ter uma férias. Agora fala do presidente, por favor. Neste momento, o cacique Raoni Metuktire prestará homenagem ao presidente da República, colocando em seu pescoço o colar Okredje Ngap. O colar Okredje Ngap é feito de conchas e é um adereço de celebração e festividade caiapó. Agora você faz isso. Faz assim. Passa essa ali. Passa essa ali. Agora? Tá. Isso, pode ler. Neste momento, a cacica Coconã Metuktire entrega um cesto à senhora Janja Lula da Silva. O cesto feito de folhas de inajá representa o trabalho das mulheres caiapó e o sustento da família. É utilizado pelas mulheres caiapó para carregar itens essenciais como alimentos e lenha. Agora você vai ler o seguinte: a grande cruz da ornação foi entregue ao cacique em reconhecimento. Foi entregue. A grande cruz da ornação. A Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito foi entregue ao cacique Raoni em reconhecimento por tudo o que tem realizado pelos povos indígenas e pelo meio ambiente. A Ordem Nacional do Mérito é o reconhecimento de cidadãos excepcionais e virtuosos, cujas ações são de extrema relevância para o Brasil. Ouviremos agora a ministra de Estado dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. A Catimei, boa tarde, Zané Caruca. Estamos hoje aqui num dia histórico, um dia que marca esse encontro de duas grandes lideranças globais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o nosso grande cacique Raoni. É um dia que fica assim na história, porque o presidente Lula subiu a rampa, quando assumiu a presidência, junto com o cacique Raoni. E hoje ele vem aqui subir a rampa na terra do cacique Raoni. O momento que o presidente Lula sentou com os caciques para escutar, um momento de escuta, para entender as demandas, para entender a realidade, para conhecer vocês de perto. E assim trouxe aqui um conjunto de ministros, de ministras, de presidentes, secretários, para junto assumir esse compromisso do governo Lula. Então nós temos aqui hoje o ministro do Desenvolvimento Agrário, ministro Paulo Teixeira, que está aqui, a ministra Marina Silva, que vocês todos já caminham com a ministra Marina há muito tempo. Daqui a ministra Marina Silva. Daqui o ministro Fávaro,
que é o ministro da Agricultura e Pecuária, que é aqui do Mato Grosso, também veio aqui botar os pés dele no chão desse território e junto assumir esse compromisso de apoiar, né, também a proteção e a produção nos territórios indígenas. A presidenta da FUNAI, Joênia Wapichana, né, que merece aí aplausos, recebeu a FUNAI numa situação de total desmonte, né, e juntas a gente vem trabalhando para fortalecer a FUNAI, para melhorar o orçamento, para reestruturar a FUNAI com servidores e servidoras públicas. Vamos receber agora 502 servidores desse novo concurso unificado, já proporcionado pelo governo do presidente Lula, né, em articulação com o Ministério dos Povos Indígenas e com o Ministério da Gestão e Inovação, né, que autorizou que a FUNAI pudesse participar do concurso unificado. Nós estamos aqui com a ministra Macaé, que é a ministra dos Direitos Humanos, a ministra Margarete Menezes, que é a ministra da Cultura, e nós temos aqui também parlamentares, a deputada Célia Chacriabá, nossa parentíssima, também indígena de Minas Gerais, como ela fala, deputada pelo Brasil, a deputada Juliana Cardoso, que é do povo Terena, né, eleita também por São Paulo, a deputada Dandara, também de Minas Gerais. E aqui quero ressaltar as duas, né, que assumiram agora as comissões na Câmara dos Deputados. Deputada Dandara, que assumiu agora a Comissão de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais. Deputada Célia, que assumiu a Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados. Portanto, ali a gente assume também para além da pauta indígena. E a deputada Juliana, junto, acompanha as duas comissões. Eu quero aqui saudar o secretário especial da Saúde Indígena, nosso cearense nordestino Veibe Tapeba, que vem conduzindo a cesárea ali de uma forma, né, muito comprometida, muito responsável, fazendo um esforço gigante para a gente trazer a melhoria na qualidade da saúde indígena nos territórios. Mas é importante dizer também que quando o secretário Veibe assumiu, a gente tinha ali uma previsão de um corte de 59% na saúde indígena. Secretário Veibe, junto com a ministra Nízia, que estava no momento no Ministério da Saúde, trabalharam ali para recompor esse orçamento e ainda conseguir um aumento. Agora, este ano, novamente, Veibe entra em campo para trabalhar, para melhorar o orçamento, mais uma vez, que agora na aprovação teve um corte. E aí, como tem muita demanda aqui da saúde, né, de posto de saúde, de compra de medicamento, de reformas, é muito importante que a gente possa garantir essa melhoria do orçamento para que a gente possa atender essas reais demandas que vocês apresentaram aqui e que todos, né, no Brasil inteiro seguem apresentando. E cumprimentar aqui a primeira-dama, Janja Lula da Silva, acabou de receber aqui um lindo colar, né, e também já agradecer às mulheres pela recepção dada aqui para todas nós, né, na chegada e na entrada aqui deste plenário. E o presidente Lula, gente, né, que não tem medido esforço. Ele tem se colocado durante esses 2 anos, né, ao lado dos povos indígenas e, como ele diz, ele quer fazer melhor do que ele fez nas outras 2 gestões passadas. E agora, né, com esses 2 anos, a gente já ultrapassou 10 últimos anos de outras gestões em demarcação de terras indígenas. Com o presidente Lula, nós assinamos 13 territórios indígenas que foram homologados. Nós já assinamos no Ministério da Justiça 11 portarias declaratórias. E aqui hoje o presidente Lula assumiu um compromisso com o cacique Raoni e com os caciques e lideranças que estavam aqui na reunião anterior a esta, né, de trabalhar junto com os órgãos ali responsáveis, a FUNAI, Ministério da Justiça e nós do Ministério dos Povos Indígenas, para que a gente possa concluir as respostas das contestações que há ao território Capote-Ninori. E foi já nessa nossa gestão que a gente assinou a delimitação desse território.
Ano passado nós estivemos aqui, eu junto com a presidenta Joênia, e a gente anunciou aqui a assinatura da delimitação, identificação e delimitação, né, e a publicação do relatório da terra Capote Ninori. Mas é importante vocês saberem, gente, que logo após esta publicação do relatório, houve 33 contestações, né, de pessoas que entraram contra a assinatura deste relatório. Então, a FUNAI está agora empenhada de responder essas contestações, porque a gente precisa seguir com os ritos legais, com os procedimentos legais. Então, a FUNAI está, nesse momento, fazendo essas respostas. Quando terminar, vai para o Ministério da Justiça e logo depois é que a gente consegue enviar para o presidente Lula. E eu estou falando isso para vocês entenderem que ainda tem algumas etapas a serem cumpridas antes de chegar na mesa dele. E é por isso que ele explicou e disse, é por isso que eu não assino hoje. Eu queria vir aqui e assinar, mas eu não assino porque tem ainda procedimentos a serem realizados, né? Então, o presidente esclareceu isso, né, aqui atrás para o cacique Raoni, para os demais caciques, para que não restem dúvidas de que o presidente Lula veio aqui e não quis assinar a demarcação da terra indígena Capote Ninori, tá, cacique Raoni? Né, o governo está trabalhando para ter essas respostas que precisam ter, que são legais, para que esse processo possa chegar ainda na mesa do presidente Lula. E dizer para vocês que nós estamos, né, hoje numa gestão onde nós estamos falando que é uma gestão indígena. A gente está numa transição de uma gestão indigenista, onde outras pessoas assumiam, respondiam, elaboravam por nós. Mas o presidente Lula proporcionou que tivesse indígenas ocupando cargos estratégicos no governo federal. E hoje, pela primeira vez, nesse governo do presidente Lula, nós temos a primeira presidência da FUNAI indígena. Olha quanto tempo levou para que a gente pudesse ter uma presidência indígena, uma mulher indígena na FUNAI. Nós temos pela primeira vez um secretário de saúde indígena, articulado e indicado do movimento indígena, assumindo a CESAI. Nós temos pela primeira vez indígenas assumindo as coordenações do DICEIS e as coordenações regionais da FUNAI. E nós temos também hoje uma bancada do COCA no Congresso Nacional, né, pela primeira vez também mais de uma parlamentar indígena na Câmara dos Deputados. E nós vamos seguir trabalhando para aumentar essa bancada. Nós queremos que mais indígenas... A bancada do COCA, diga-se de passagem, né, é feminina. Né? E aqui está a deputada Célia, deputada Juliana e eu, né, que eleita deputada federal por São Paulo. Hoje ocupo essa função de ministra, mas eu sou também deputada eleita pela bancada do COCA. Então, gente, só para concluir, né, dizer que nós estamos realmente num momento onde os povos indígenas dão a sua contribuição para o país. Mais do que está hoje ocupando presencialmente, nós estamos levando também uma conscientização. Nós estamos também levando uma maior compreensão sobre o que é ser indígena nesse país. Nós ainda fazemos um trabalho ali, em todos os cargos que a gente ocupa, de fazer com que as pessoas entendam o papel que os povos indígenas e que os territórios indígenas exercem para o Brasil e para o mundo. E é por isso que a gente segue com a nossa bandeira de luta maior, que é a demarcação dos territórios indígenas. O presidente Lula enfrenta ali, né, todos os dias, pressão muito grande que vem de todos os lados para não demarcar terras indígenas. Mas é importante, ministro Fávaro, também que o senhor saiba, aqui no Mato Grosso é um dos estados onde tem 2 safras, né? 2 colheitas por ano. E essas 2 safras só acontecem devido à proteção desse parque que está aqui. O Parque do Xingu, que tem a floresta protegida e que é protegida por indígenas.
é protegida pelo modo de vida dos povos indígenas. Então, aqui está uma grande demonstração de que é importante demarcar as terras indígenas, de que é importante proteger essas terras indígenas, de que é importante garantir a segurança dos indígenas dentro dos seus territórios. E concluo dizendo que nós estamos hoje, enquanto governo, representando a União na Câmara de Conciliação, né, criada no Supremo Tribunal Federal. Vocês acompanham, vocês sabem da existência dessa Câmara. É uma Câmara que está ali debatendo essa tão conhecida lei que ficou, né, já chamada da Lei do Marco Temporal. Então, essa Câmara hoje debate essa lei para que possa apresentar ali uma alternativa ao marco temporal e que o marco temporal possa ser enterrado de uma vez. E o que nós queremos é que o Supremo reafirme a posição do plenário, que já foi votado anteriormente, né, de que não há marco temporal no Brasil para reconhecimento de terras indígenas. O presidente Lula vetou essa lei integralmente. O Congresso Nacional derrubou os vetos do presidente e é por isso que hoje tem ação no Supremo Tribunal Federal e o ministro Gilmar Mendes criou essa Câmara para poder encontrar ali uma saída. E nós estamos lá representando enquanto União o Ministério dos Povos Indígenas, a FUNAI, o Ministério da Justiça e a AGU. E nós estamos ali não para negociar direitos, nós estamos ali para fazer a defesa dos direitos indígenas e não permitir nenhum retrocesso. É por isso que a gente permanece nessa Câmara, para que a gente possa, de fato, garantir o cumprimento dos direitos dos povos indígenas. Então, agradeço muito aqui a acolhida, a recepção, né, aos caciques, às caciques, às lideranças, às mulheres, ao cacique Raoni e ao presidente Lula por estar promovendo hoje esse dia histórico. Muito obrigada. Neste momento, convida-se o cacique Raoni Metuktire para fazer o uso da palavra. Fica sentado. Ako presyo, ambil baru ada yung kerakai ko. Ai te kumana yung kerakai ko. Ai te kumana yung kau na yang kau kusapa imono kumana ini nama. Kalau hari kapan mah nak kembali angin boy. Acuh me akan ti. Acuh ai bini me ya batai me akan ti. Jika Maria ngeliat boy bakal bila bakal ibu kapal. Dah, wai bagai wai hari menguni kaju bakal ben kumane ke kumata né? Eu quero falar para todos que eu estive pessoalmente com o presidente Lula convidando para ele vir para nossa aldeia. E ele me disse que viria, mas não veio. Eu encontrei com ele novamente e convidei mais uma vez. Ele me falou que viria e não veio. Aí, terceira vez eu encontrei. Falei, presidente, preciso que o senhor venha para minha aldeia. E agora ele está aqui. Então... e agora ele está aqui. Ele está aqui, a gente recebeu ele. Eu vejo que não... São muitas lideranças que vieram, gostaria muito que outros também estivessem aqui presentes, mas enfim, ele já está aqui com nós e nós vamos falar com ele agora. Bate meia magmare. Quando eu digo melhor,
Mereka balik inya kati tanah dipakai kol. Mende yang baik kabenom. Kumbena biaji. Megbeta pirapen. Ya kabra jira kame ba pego kraya. Ne yen ba kumbe mari kabeni ba tania. Eu estive com o presidente Lula, falei dos povos indígenas e também da importância dos povos indígenas preservarem sua cultura, sua língua e seu modo de vida. O presidente me falou que isso é importante, preservar a cultura, manter e fortalecer a língua e a cultura. E pelo que eu falo com vocês, povos indígenas, parece que vocês não acreditam, não consideram o que eu falo. Mas eu quero dizer que eu sempre, desde jovem, lutei por nosso povo, pelo direito do nosso povo, pelas nossas terras e pela nossa gente. É só isso que eu fiz até hoje e agora vocês estão me vendo mais idoso. Mas há muito tempo eu venho lutando por nós, povos indígenas. Tania, baru me mami yo ada me mari kaje. Ba, kumengin mo oni ka benale ke uma. Rura bana ba mramli. Me umari me mo me bela jura mo re yo mo. Me ka tau Oma ika beno yare ke ara bena jora bidoran bawang ya narama me kukura yare yomo bamane rura kejaga me okabi ke me o a panyun kuda purang ne me Nure kude ngoi ka juruba amore tania. É isso que eu tenho para falar para vocês, parentes, mas agora eu quero dirigir a palavra para o presidente. Presidente, eu venho pensando no trabalho, eu venho falando sobre nós indígenas desde há muito tempo. Eu sempre tive a oportunidade de falar com autoridades e outras autoridades, desde muito tempo, falando sobre o meu povo, sobre os nossos problemas, sobre nossa terra. Eu estou fazendo isso até hoje. Eu quero aqui pedir para o senhor pensar no seu próximo sucessor, que tem que ser o próximo presidente da República, para continuar com a forma do seu trabalho de proteger nossos povos indígenas e nosso território e apoiar nossos povos indígenas. É isso que eu tenho para falar. Não ayo abi. Ali berkuda abin ma ja. Ban ba foto ayo abi na juru. Kam ke jago abin. Baka beno abin ya pai ke da ben kun baka benare. Meng ma moyo mai. Mana wai ni ka me aye meng ma ko ga ngo ya. Meng mo ay ajam dai mana ba ko mari magai kene ke jaga me ke mana no ko ga ngo puka mo yu ke ka re puka mo puka ya kru no me mo ya obi ke no te ba chwe ie o moi Hari kuteo kiri moyo kiri ya ro ingie ne yo muy ne ba a chwe kume amika ba jo mari ba ya ka
E, presidente, eu participei da posse do senhor, subi com o senhor, eu sou pajé, eu sabia que tem gente queria impedir que o senhor se tornasse presidente, e então eu não quero que eu e você a gente entre em contradição com alguma coisa. Eu quero que eu e o senhor a gente faça o trabalho que beneficie os povos indígenas do Brasil. Assim eu penso, assim eu peço. E eu estou sabendo que lá no Foz do Amazonas, Rio Amazonas, o senhor tá pensando lá no petróleo que tem lá debaixo do mar. Eu penso que não, porque essas coisas, na forma como estão, garante que a gente tenha o meio ambiente, a terra com menos poluição e menos aquecimento. Se isso acontecer, eu sou pajé também, eu já tive contato com os espíritos que sabem do risco que a gente tem de continuar trabalhando dessa forma, de destruir e destruir e destruir. Que podemos ter consequências muito grandes que não podemos conseguir parar. Então é isso que eu tenho para falar para o senhor agora. Não, ang menatoy mo na ba mga kubatoy mo? Gumeyane baka ben kung baka ben rin. Meng mo ba yun ke ben onjo? Kuba poi ka ben kuba ja fe ya menu. Kol ka on menu ne ka ben ke me umari me ka jul tamne ya. Esse trabalho que o senhor vem fazendo, de lutar pelas pessoas, assim como eu fiz, nós dois então fazemos o mesmo trabalho, eu quero que a gente seja exemplo para outras pessoas, para que outras pessoas também, depois de nós, quando partirmos, essas pessoas possam continuar também defendendo outras pessoas, com esse trabalho de ajudar, de proteger, de garantir a paz, para que todos tenham paz. É esse que eu penso e falo para você. Rura kore ka aja ve tu me ai tawa binit ke ku vaja fe nu bija ku o te ke me umari me che tania quando ali ang me ali ka ben ma ke ko no ka ali mono jo ka ben ma nera chafi quando chafi Alto Xingu quando chafi Ika ben ma, puka ni gua ben ma ni, ya, buti dia kan puka, ya kau kei kajune, baru lah me dia ben ma ni, ya bingno kei, rula, puka ya kau kei kumani, kerja kami ngandu kamu, umari me ni, kamu koro me kajin ba, ada mama ni, ya bila mama ni, ada woi no, oleh. É isso que eu tenho para falar e eu vou encerrar minha fala porque a gente também tem que almoçar. Ele falou isso. Então não, deixa eu traduzir o resto. E uma coisa, desde a posse, eu falei com o presidente, fiz uma cobrança para ele não repetir alguns erros que ele fez na gestão anterior. E eu não gostei de alguns trabalhos dele, mas eu falei para ele, presidente, daqui para frente vamos trabalhar certo, para que as pessoas sejam felizes com o nosso trabalho. E uma das coisas que eu pedi, inclusive o presidente se comprometeu, cadê o Tapi, cadê o Alto Xingu? Eu quero informar para você, o presidente, eu estou cobrando ele, para que ele faça uma reaviventação, uma nova limpeza no limite da nossa terra, para garantir esse limite físico,
para proteger nossa terra, para que os nossos filhos, nossos netos usufruem desse nosso território. É isso que eu tenho para falar. Encerro a minha fala e Yambi. Nós estamos acompanhando direto da aldeia Piaraçu, na terra indígena Capoto Jarina, o encontro do presidente Lula com o cacique Raoni. Acatimei, Aboi Kamei Kim. Com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente. Tem dois. Presidente. Você vai ficar aqui. Você vai falar do microfone. Essa é a cópia, não sei se ele vai seguir, tá? O quê? O presidente vai falar agora. Bem, primeiro, eu queria dizer para vocês que eu já viajei muito o mundo. Eu já encontrei com mais de 120 presidentes da República dos países do mundo. Eu já encontrei com os presidentes mais importantes do planeta. Com o presidente da China, com o primeiro-ministro da Índia e com o presidente dos Estados Unidos, da África do Sul, de todos os países da América do Sul, de todos os países da América Latina, de todos os países da Europa. Eu já encontrei com o imperador. Eu acho bom você ficar aqui perto. Você está com o texto aí? Eu já encontrei com o imperador. Eu já encontrei com todos os reis que existem na face da terra e com todas as rainhas. Mas nenhuma dessas pessoas que eu encontrei, nenhum desses palácios que eu visitei é mais importante do que essa visita que eu estou fazendo ao povo indígena do Xingu. Não existe na face da terra nenhum homem, nenhum presidente, nenhum rei mais representativo do que o nosso querido Raoni. Por isso, a minha alegria de estar aqui e poder conversar com vocês. Eu tenho um pequeno texto que eu vou ler para facilitar a vida do nosso intérprete. Porque se eu começar a falar muito, ele vai ter dificuldade de traduzir. Então, eu estou com o texto, já vem aqui segurar as páginas aqui para mim, porque não dá para falar e comer ao mesmo tempo. Eu vou falando parágrafo por parágrafo, e o nosso tradutor vai traduzir parágrafo por parágrafo. Tá bem? Então, vamos lá. Queridas amigos e queridos amigos, de tempos em tempos, a experiência humana é contemplada com o nascimento de seres extraordinários. Inhambikwa, Inhambikwa Nire, Mekuni, Mana Namgume, Kuka, Mana Mekwa, Biram, Mei me bakama menino bar, me mecha me bakama menino bar, Gumembaia meu mui, meu primei com meu mui. Homens e mulheres que dedicam a vida à defesa do planeta e de seus povos. Menire quame, membu qua, aben campanha cute, pucane cabene, cute homene caben cadinha menino bar. Cientes da complexidade de seus tempos e de suas realidades, movem estruturas para a construção de um mundo de paz mais justo e mais sustentável. Mekute muia, achekam kukuraja tei, achekam kukuraja krampti, pumui mei ne, kute amin kamari ne, nekam kute amin põe cangoi ne, kute
meu tenho meu marimei né abencamei né o marimei na anca de aribaca de mecutemaria a menino bar. Estamos diante de um desses grandes nomes da história. Tá onde guai a catinhaca me bacabé maninhar. Meu amigo Cacique Raoni, merecedor de todas as homenagens no Brasil e no mundo. Inhambiquá, Romnico Benhambiquá, ba a catinhaca me é a catinha peima uribunhá, me ba pucaco nico me cutemarica de ba a catinhaca mão a catinha buine com me pecho já. É com muita alegria que fazemos esse reconhecimento com a medalha Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito, a mais alta condecoração do Estado brasileiro. Nabam a catinha camrobnima oncredi que o terapêutico periuá cuidibe Gran Cruz da Ordem Nacional. Yane mana me apei me macute oncredi mramri me ne mecute baia com mono yane. Tá no beco me peja. Guerreiro incansável na defesa dos povos indígenas, do meio ambiente e da Amazônia. Nosso querido Raoni segue ativo em sua nobre missão. Romni mramri tei kumne, Romni kute me bego krende ka benjui, Romni kute bani ka benjui, Romni kute Amazônia ne ka benjui. Romni toira an kute penha enormemente de altemra. Missão de semear a cultura indígena e o respeito aos povos originários e à floresta. Me pegou cre o yalene, me pegou cre cucraja o yalene, me pegou cre ampia apca de yalene, me ba o yalene alibar. Um trabalho indispensável para as conquistas indígenas das últimas décadas, como os direitos assegurados na Constituição de 1988. Romni já penha, cubemramri cumrene, moia cangoina ano 1988 ka me kute piogo ni pecha mononhaka me abengo cre neia caben ang piogo kute o a menina. Raoni é uma liderança que inspira paz, sabedoria ancestral e profundo conhecimento sobre as necessidades da terra e a relação do homem com a natureza. Romni mramri kube me benajulirai mana kute meu mari meika de kute mari kute ami mari mei mari meu mari jamei mari ne kute pline mana puka amaka de puka o meika de me kute akranma ami puka kamune ne o ami odio ameka de kute pline maria. Por isso mesmo atrai atenção e apreço de tanta gente em todo o mundo. Kamne me ku mei ne com pucaco nico na pui pucajari com Romni de penha por muito pramne com mari pramne. Anônimos, intelectuais, celebridades nacionais e internacionais. A pui me jari me incorcute me mariame me o mari jarui me cute penho a menino rui me pucanhaca me yan a caniquebe me yan de cute Romni mari. Muitos chegam até aqui para beber dessa fonte e aprender com esse homem, ao mesmo tempo simples, firme, luminoso e amoroso. Me kumene me Romni ora bica mene kute o mari já o ngoprabe kutan koi compramne com mari pramne a mim ya nem mari pramne neka Romni te anjine kai god akranma kute me kata pragne tu akranma benajuliranyo mana me kunima iran com me kunia beo ariban. É uma emoção muito grande estar em território Xingu, na casa de Raoni, e ser recebido com rituais de extrema beleza. Na bamacatinha camea o boi né, Romninho pucaca mamirin, pucabe Xingu, Romninho crinca boi né, game a cucura jau e pa mui meiba
Minha cama quem compreende minha mãe minha, né? Um privilégio para cada um de nós que veio de longe. Já lembramos de me apanhei me agora e bonhama me compreende, vira me muito jo e cujua ba me bonhar cá me quem compreende. Companheiros e companheiras, irmãos e irmãs. Guaba e camu e canicoi e nique guaiba é abenmari. Hoje é um dia de homenagens, mas também de escuta às demandas de vocês para encaminhamento das soluções. A catinha que não romni, cutela pediu pereyanya wakati, cangoi bakine, nem camai te camanjo, moia minha beancata, ba ie marine, o meica de marija, o marica de boina. Tenho certeza de que todos vocês sabem, mas faço questão de lembrar e repetir sempre que possível. Yaneba kumat mea ye mari mei ne kamba ye biri mea mangarenga mea ye mari ge guaitaben malen kumar. Somos um governo que respeita os povos indígenas, reconhece seus direitos e trabalha dia e noite, noite e dia, para que eles sejam assegurados. E benya joleya gijaga me mari kumre me abengo kra me pia up ka je mari me anyo pi ok me anyo me ane ka ben ka je mari na ba makamar ka mapet na ba makati apet ya ye neia me aneia e de mari na ana. Não só respeitamos e reconhecemos, mas admiramos e amamos seus saberes e sua cultura. E a minha cugraja marimei kumrei me cugraja pumui ne kamaite e manquine me de marija me cugraja me aleremenya homem pram kumrenya. Reconhecemos os direitos e temos a exata noção do papel indispensável dos povos indígenas para a preservação da floresta e para nosso enfrentamento à mudança do clima. Me abengo crânio pioquia, me abengo crânio, a mineia cabenia, mramri meicumre, muca, me abengo crânio me, a mineia cabene, um pucane cabene, camp, bameine. E isso é muito visível quando temos uma oportunidade como a de hoje, de sobrevoar a região e ver do alto o verde e o respiro que o território indígena entrega ao planeta. Meajo bangrang meine mramri meajo puka a coro meine kute puka kunikor kagoi kaji kumai kutanha bao munho ten. Tenho certeza de que essa percepção é a mesma de todos os não indígenas que estão aqui hoje. Jama e mari kamane kuben kumeine boi nang linhajo virama e kujwa mari awane. Sem a proteção dos povos indígenas, o cuidado com a floresta e os rios, a crise climática traria eventos ainda mais extremos, de secas e inundações, para toda a população brasileira, sem exceção. Não me vengo crão porque nem que benquene, ou nem que benquene, mas a política tot, o coangra, na cata, tungo tabne, me com nem o pequeno bar. Vocês são fundamentais para atingirmos a meta de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. Me gane game aye, mramri, como eu ben corba cabene baie, bau biquem kerka de, ou ben marinho, arek babna anhem go 2030 cam, bani corei, ket kumei ora come baie o baboi kadiga. Se alguém não compreende essa grandeza, precisa saber que as menores taxas de desmatamento estão nos territórios indígenas, que reúnem 80% de toda a biodiversidade do nosso planeta. Guilherme, onde tem mariquete abeia?
ba me amane me bengo kranya pukaka ne mramri babin kete me bengo kranya pukaka ne mramri biram murku nibik proine pura ngo me teme kwe me kunika mak pronyin. Vocês nos ensinam a preservar e produzir, tirar o sustento da terra sem destruí-la. Me ganega me ayer, aja peimete a menina ba me yo mui, ba amar kam ami muia krenka de bit kret kute o ami o jua meine a mu ba biken keto mono me ganega me ayer mari mai kumrenyan. Saibam que assegurar os direitos indígenas é prioridade absoluta. Kamgeja mea neye meja pei mea pia apka de meja pei nya yane kube mramri kumrengi jagwai mari teine oba bignolokene mea neye bicabendra anen. E estamos trabalhando nesse sentido, demarcando e homologando terras. Kamne baie yanka de ja pei ni monone e are pukayaka kramptina e tenoka jiri oi mononyan. Retirando não indígenas e combatendo o crime organizado em processos bem-sucedidos de destrifusão dos territórios. Kamne kube me anyo pukaka kume chamba kadija peine e é o pei kumrenyo kube também anyo pukaka kreka pei punu obanha ket kadiba e já pei temian. Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas as nossas políticas convergem nesse sentido de assegurar integralmente os direitos indígenas. E é marimai kumreng a choe camtei cam cramptina an ne cam mramri ya me abego cranho piog me abego cranho piab kadi a choe cam curaja kumeira an. Sempre enfrentando os desafios que são muitos e precisam ser tratados de forma negociada, com diálogo e transparência. Kamgeja mna yana ankam gume baye kangonya ba monokam gume abenma ayaren aben kugakoyen kumar irani abenma muya ayaren kumar. E vale lembrar, não fazemos mais do que garantir o que prevê na Constituição. Baye me amarema mna memba nyopi o ya batanha de Constituição ya pu muni da ne baia peni temian e culpa e peca de queta. Sabemos que muitas vezes o tempo das coisas é mais lento do que a vontade, as de vocês e as nossas. Mna boia camaro banhangua baia marimei geja guababe ambut kene geja guababe ankatia pei ne cam guai baie moia amicangonya e moia amicangonya megajo aye gume banho baie moia amicangonya geja guai marina onen. Mas olhamos para o mesmo rumo, temos o mesmo propósito e a certeza de que o Brasil que queremos e de que estamos construindo respeita e valoriza nossos povos originários. Aben kone gume bajo marijad, aben kone gume barine, mana aben kod baie moia ni peca de arama mi kraine. Gida gume arek ya omonge me bajo pukani de Brasil nya kam kube kame me anya pia abne me bego creco ni ampia abne me cor cangoge me teine o marimejana. Companheiros e companheiras, Inhabikwa kuni parece pouco, kute ngride prag, mas em 525 anos é a primeira vez que nós temos uma indígena dirigindo o ministério. É a primeira vez que nós temos uma indígena dirigindo a FUNAI e é a primeira vez que a gente tem um indígena dirigindo a saúde do povo indígena. Na amrebe kubende de totogbe a mete ale memba panrai mene nonowa lai mena peni yukri na katinhaka kubengo krekube me acadi kube ministra dos povos indígenas a katinhaka kubengo krekube me acadi mana presidente caminhando amu kubengo krewa jo kube
Benadjula, secretário que Benadjula né saúde e jama minha maranhona. Os que reclamam que os indígenas têm muita terra no Brasil, o equivalente a 14% do território nacional. Jamen coa que tem marica bebengo cre alamo pucarati alane pucar que 14% nem bebengo cre binhão já nem co inari anenho mon. Não deve se esquecer que um dia os indígenas tinham todos 100% do território nacional. Mekute me akutanka benya. Mekute me akutanka benya. Gemekuma. Mnamri me abego crânio por carne birinha. Amrembe me atum cam cubem onha baqueta. Que portanto vocês têm direito de reivindicar, de brigar e de conquistar quantas terras for necessárias para a gente manter o povo indígena, a sua cultura e a sua tradição. Viva o povo indígena brasileiro! Kamgedagame, pukakangoina ami pukakangoina ge kumai kutangume aite ona kajina ne game kamaju marimbe me abego krate nyane me pamane game ama. Convidamos todas e todos para acompanhar a dança do Alto Xingu e, em seguida, a dança dos Caiapó. Logo após as danças, estará encerrada esta cerimônia. Tá, e nós acompanhamos ao vivo da aldeia Piaraçu, na terra indígena Capoto Jarina, em Mato Grosso, a visita do presidente Lula à região do Alto Xingu. Lula se reuniu com lideranças indígenas, entre elas o cacique Raoni. No encontro, o presidente Lula e a primeira-dama, Janja da Silva, foram homenageados pelo cacique Raoni. E o cacique foi condecorado com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito, que é oferecida a instituições e cidadãos brasileiros e estrangeiros em reconhecimento pelos serviços prestados ao país. No caso de Raoni, por sua liderança de destaque na atuação política em prol da defesa do meio ambiente e dos direitos indígenas. Ao discursar para as lideranças, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, destacou os avanços nas demarcações das terras nesses 2 anos do governo Lula. Com o presidente Lula, nós assinamos 13 territórios indígenas que foram homologados. Nós já assinamos no Ministério da Justiça 11